As coisas entram e saem da moda com uma velocidade estonteante. Roupas que eram usadas no início do século hoje são consideradas modernas. Às vezes é melhor a gente nem se preocupar com isso e vestir-se com conforto. Isso vale tanto para roupas quanto para os cabelos. Nos anos 70, todos que se consideravam na moda tinham cabelos longos, inclusive os homens. Hoje em dia parece que é o contrário. A moda dos cabelos está mais para ter os cabelos curtos e às vezes totalmente raspados. Hoje é muito comum ver os homens que têm cabelo mais careca que os carecas, porque os que são naturalmente carecas, pelo menos têm um pouquinho de cabelo em cima assim das orelhas. Pois não é que um dia o Pedrinho apareceu em casa e foi pedir para sua mãe para raspar o cabelo. Mãe, a turma do futebol já tem 4 carecas. Posso raspar o cabelo também? A mãe de Pedrinho tomou um susto com aquele pedido. Ela achou que o filho ia ficar assim meio feinho, careca, né? Logo Pedrinho, que tinha um cabelo tão bonito... Bem, mas por outro lado ela não queria contrariar o filho, porque o cabelo ia sempre crescer, quer Pedrinho quisesse ou não. E a moda... Bem, a moda um dia ia passar. Pedrinho, você não acha que vai ficar meio esquisito? Ah, vai nada, mãe. Não vê o Ronaldinho? Ele é careca, mas faz o maior sucesso. Ah, bons tempos de Sansão. Tempos de quem? Sansão, Pedrinho, você não conhece a história de Sansão dos cabelos longos que foi traído por Dalila? Não. E por que ele usava os cabelos compridos se é tão mais legal a cabeça raspada? Pode ser legal agora, mas a moda sempre passa. Por isso é que devemos dar mais valor ao que as pessoas têm no coração do que ao que elas aparentam ser. Mas no caso de Sansão, os cabelos longos não tinham nada a ver com a moda. Ele tinha uma força incrível, que era um presente de Deus, e essa força estava nos seus cabelos. Por isso ele não podia cortá-los. A força de Sansão estava nos cabelos? Como assim? Ah, essa é uma história que está na Bíblia, na parte dos Juízes. Naquele tempo, o povo de Israel era dominado pelos filisteus, que eram mais fortes. E todos em Israel sonhavam com um dia em que alguém pudesse lutar contra eles. Esse guerreiro ia ser Sansão. Conta a Bíblia que a mãe de Sansão, antes de ficar grávida, recebeu a visita de um anjo do Senhor, que lhe contou quem seria o seu filho. Ela ficou muito surpresa porque era estéril e pensou que nunca pudesse ter filhos. Mas para Deus nada é impossível, né, mãe? Isso mesmo! Então o anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou: Você é estéril, mas terá um filho por obra de Deus. Este seu filho começará a salvar Israel das mãos dos filisteus. Mas atenção, seus cabelos nunca devem ser cortados. E assim aconteceu. Quando ela deu à luz, colocou em seu filho o nome de Sansão. Quando o menino cresceu, Deus o abençoou e o fez se aproximar cada vez mais do território inimigo, dos filisteus. De tanto andar por lá, Sansão acabou se interessando pela filha de um filisteu. Xiii, os pais de Sansão não devem ter gostado nadinha dele ter se apaixonado pela filha do inimigo. É, eles ficaram muito bravos e disseram a Sansão: Por acaso não há mulheres interessantes entre as mulheres do seu próprio povo? É preciso procurá-las entre os inimigos filisteus. Mas até aquela escolha já fazia parte dos planos de Deus para com Sansão. E Sansão disse: Quero a mulher que eu escolhi, porque é esta que me agrada. E foi assim que Sansão casou-se com esta primeira mulher. Mas Sansão sabia que ela o trairia. E quando ela o traiu, ele teve um motivo para começar a brigar com os filisteus. Sansão procurou seu sogro, que era filisteu, e disse: Você deixou que a minha mulher fosse dada a outro homem, agora não a quero mais. E seu povo vai ter que pagar por isso. Então Sansão se lançou contra os filisteus e derrotou todos os que se puseram na sua frente. Queimou suas casas e suas plantações. Foi um verdadeiro massacre.
Mas como ele conseguiu fazer tudo isso sozinho? Porque a força do Senhor estava com ele e ele lutava em nome de Deus. Só que os filisteus eram muito numerosos e juntaram um exército para agarrar Sansão. Se eles não encontrassem Sansão, quem sofreria seria o povo de Israel. Por isso, todo o povo foi falar com Sansão para perguntar por que ele tinha feito aquilo e desafiado os filisteus. Sansão, por que você fez isto? Os filisteus nos dominam e agora eles estão furiosos. Se nós não o entregarmos para eles, vamos sofrer as consequências. Mas, para espanto de todos, Sansão concordou em ser entregue e amarrado aos filisteus. Só pediu uma coisa a seu povo. Jurem que eu não morrerei pelas mãos do meu próprio povo e deixarei que me amarrem e me entreguem ao inimigo. Nós o amamos, Sansão. Nós nunca iríamos matá-lo, mas nós precisamos entregá-lo aos filisteus para que não sejamos todos mortos. E assim, Sansão foi entregue aos filisteus, que gritavam de alegria, acreditando que Sansão estava derrotado. Mas, quando eles já estavam festejando, o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele passou a ter a força dos que combatem em nome do Senhor. Então, ele arrebentou as cordas que o prendiam como se fossem fios de linha podre. Depois, pegou do chão os ossos da cabeça de um jumento e, com eles, matou mais de 1000 homens de uma só vez. Puxa! Os filisteus não devem ter gostado nadinha de serem derrotados por um homem sozinho. Os filisteus ficaram tão furiosos que começaram a armar um plano para matar Sansão. O problema é que eles não sabiam de onde vinha tanta força e, assim, eles não tinham como derrotar Sansão. Então, os príncipes dos filisteus pediram a uma mulher muito bela, chamada Dalila, que seduzisse Sansão para que ele passasse a confiar nela. Assim, Sansão revelaria para Dalila o seu segredo e eles poderiam dominá-lo. Em troca dessa traição, Dalila receberia uma grande quantia em dinheiro. E o plano começou a dar certo. Sansão ficou perdidamente apaixonado por Dalila e fazia todas as suas vontades. Foi quando Dalila começou a tentar descobrir o segredo de Sansão. Ah, Sansão, meu amor, se você realmente me ama, me conte de onde vem a sua força, Sansão. Com o que seria preciso lhe amarrar para poder lhe dominar? Sansão achou que aquilo era uma brincadeira divertida e falou: Se me amarrassem com 7 cordas de arco frescas, que ainda não tenham sido postas para secar, eu perderia minha força e me tornaria um homem como outro qualquer. Então, os filisteus trouxeram as 7 cordas de arco para Dalila e ela amarrou Sansão com todas as cordas. Dalila tinha escondido alguns homens no seu quarto e quando Sansão estava amarrado, ela os chamou dizendo: Os filisteus vieram lhe pegar, Sansão. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem barbantes e matou os homens filisteus. Dalila então disse a Sansão: Ah, Sansão, você zombou de mim, me dizendo mentiras. Mas mesmo assim, eu lhe suplico, me deixe conhecer o segredo da sua força. E outras 2 vezes, Sansão enganou Dalila, cada vez complicando mais o tipo de corda que seria necessária para amarrá-lo. Quando ele estava bem amarrado, os filisteus entravam e Sansão arrebentava de novo as cordas e os matava. Dalila então disse: Você não me ama, Sansão. 3 vezes você me enganou com mentiras. Essa tal de Dalila devia ser muito bonita para Sansão se apaixonar por ela. Mas e tal mulherzinha chata, hein, mãe? Pois é, Pedrinho. E ela era tão chata e aborreceu tanto Sansão com essa história que o Sansão achou melhor falar a verdade. Minha força está nos meus cabelos. Por isso eles nunca foram cortados. E se isso acontecesse, eu perderia a força e seria como outro homem qualquer. Posso até imaginar
foi que essa malvada da Dalila deve ter feito? Ah, aposto que sim. Ela esperou que o Sansão dormisse e raspou seus cabelos. Depois de ter cortado o cabelo de Sansão, Dalila chamou os filisteus para que o prendessem. Sansão acordou assustado, mas achou que se livraria da situação como das outras vezes. Ele não sabia que a força de Deus não estava mais com ele. Então, os filisteus o dominaram, prenderam seus pés e suas mãos e furaram seus olhos. Sansão ficou cego. Os filisteus ficaram tão alegres por terem derrotado o seu maior inimigo que fizeram uma grande festa no palácio. Estavam presentes os príncipes, os chefes do exército e todas as pessoas importantes entre os filisteus. Ao todo, havia mais de 3.000 pessoas entre homens e mulheres. Viva! 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 Vencemos o nosso pior inimigo! Agora reinaremos eternamente sobre o povo de Israel! Por que não mandamos trazer Sansão até a nossa festa para humilhá-lo e zombar dele? Chame Sansão para salvar! Tragam Sansão até aqui! E assim foi feito. Trouxeram Sansão amarrado e cego. Sansão vinha tateando as paredes para não tropeçar e pediu: Deixem que eu encoste entre duas colunas do palácio para eu descansar apoiando nelas. Então, colocaram Sansão entre as duas maiores colunas que existiam no palácio. E lá, ele começou a rezar para o Papai do Céu. Meu Deus, eu suplico, venha em meu auxílio e uma última vez faça com que eu recupere as minhas forças e de um golpe só me vingue dos filisteus e salve o povo de Israel. E Deus atendeu o pedido de Sansão. Então Sansão apoiou um braço em cada uma das colunas principais do palácio e as empurrou com toda a força, gritando: Que eu morra, mas leve comigo todos estes filisteus. O palácio inteiro começou então a desabar sobre os príncipes, sobre os chefes e sobre todos que ali estavam. E naquele dia, Sansão matou mais filisteus do que tinha matado em toda a sua vida. Quando o povo de Israel viu que os filisteus estavam sem liderança, caíram sobre eles e os dominaram. Depois, sepultaram Sansão junto ao túmulo de seu pai, com todas as honras de herói. E essa é a história de Sansão, que tinha toda a força de Deus nos seus cabelos. Eu queria ser forte que nem o Sansão, mãe. Por falar nisso, já que você vai cortar todo o seu cabelo, o corte vai ser bem fácil. Acho que eu mesma podia fazer isso. Eu tenho até uma maquininha aqui em casa. Vamos lá? Sabe o que é? É que depois de ouvir a história de Sansão e Dalila, e como você disse que a moda é muito passageira, eu acho que vou preferir esperar um pouco mais para cortar o cabelo. Sabe como é, né? Sei. Ele sempre está comigo. Deus é minha força, meu segredo, minha arma. Com Ele faço maravilhas, venço o inimigo. Nunca me abandona, Ele sempre está comigo. Se Deus é por mim, quem contra mim será? Se Deus é por mim, a quem eu temerei? Por isso agora eu quero então cantar, declarar em alta voz dizendo: Eu suplico, venha em meu auxílio e uma última vez faça com que eu recupere as minhas forças e de um golpe só me vingue dos filisteus e salve o povo de Israel. Deus é minha força, meu segredo, minha arma. Com Ele faço maravilha.
o inimigo. Nunca me abandona, Ele sempre está comigo. Deus é minha força, meu segredo, minha arma. Com Ele faço maravilhas, venço o inimigo. Nunca me abandona, Ele sempre está comigo. Deus é minha força, meu segredo, minha arma. Com Ele faço maravilhas, venço o inimigo. Nunca me abandona, Ele sempre está comigo. Se Deus é por mim, quem contra mim será? Se Deus é por mim, a quem eu temerei? Por isso agora eu quero então cantar, declarar em alta voz dizendo: Deus, minha força, segredo é. Se Deus é por mim, quem contra mim será? Se Deus é por mim, a quem eu temerei? Por isso agora eu quero então cantar, declarar em alta voz dizendo: Deus é minha força, meu segredo, minha arma. Com Ele faço maravilhas, venço o inimigo. Nunca me abandona, Ele sempre está comigo. Deus é minha força, meu segredo, minha arma. Com Ele faço maravilhas, venço o inimigo. Nunca me abandona, Ele sempre está comigo.